especial. Primeiramente, agradeço vocês estarem aqui. Que legal, Roberta, de chimarrão. Ai, que delícia, podia estar aqui, ó, comigo, dividindo o chimarrão. Por se disponibilizarem a conhecer, me ouvir um pouquinho, conhecer um pouco dessa perspectiva, que para mim é tão maravilhosa e que eu fico muito feliz em compartilhar com vocês. Que eu até estava comentando antes, que transformou a minha vida, porque a partir desse conhecimento é que muitas coisas começaram a clarear no nível do autoconhecimento, da autopercepção, e não é nenhuma história, né, quando eu falo que eu consigo hoje perceber tudo que acontece comigo, tudo que acontece no meu corpo, tudo que eu estou sentindo, ter a percepção da causa, do que está por trás, né, muitas vezes da questão emocional que está vinculada, para conseguir até mesmo tratar isso, né, entender e resolver e procurar o sentido. Então, gente, eu conheci o conteúdo dos chakras, ou a ideia dos chakras, primeiramente lá no curso que eu fiz de Reiki. E ali é apresentado de uma forma superficial, digamos assim, que nós temos 7 órgãos energéticos. Depois eu fiquei sabendo que existem mais, né? Inclusive, dentro da acupuntura, existem os microchakras, que são estimulados através das agulhinhas. Então, eu conheci esses 7 chakras, eu sei que tem mais, eu sei que tem outras funções, mas para a gente entender esses 7 principais já dá um pouquinho de trabalho. Então, depois disso, a gente dá um passo para entender, né, como que os outros interferem, como que funcionam, porque quando a gente foca nesse movimento, fica um pouco mais compreensível também. Além do número 7, ele ter uma simbologia muito grande, a gente vê muita coisa, inclusive em livros, né, onde a gente estuda o Kybalion, por exemplo, Spice Sofia, que é um livro que eu estou estudando, traz muitos processos de ciclos de 7, né, então, muita coisa se desenrola através de 7 etapas, de 7 ciclos, de 7 fases, e com os chakras, basicamente, traz essa ideia também. E conhecer eles, como eu disse antes, é se conhecer, porque a gente vai perceber que cada um tem uma função na nossa vida. E a gente vai entendendo essa função e se conectando consigo mesmo com os desafios que a vida vem convidando a gente a superar a cada dia, né? Então, eles são didaticamente separados ali naquele desenho para a gente compreender. E isso facilita também o processo de compreensão de si mesmo, porque cada um deles, lá para frente eu vou mostrar para vocês, está conectado a uma área da nossa vida, a um sentimento, a um desenvolvimento de virtude e a uma região do nosso corpo, que é por isso que existe a conexão corpo, mente e espírito. Então, foi nesse movimento que eu conheci e comecei a aprofundar mais o conceito dos chakras dentro da visão da psicologia transpessoal, primeiramente. Depois, no Theta Healing, a gente estuda muito quando passa pelos planos da existência, são os 7 planos. Então, os chakras, eles são como se fossem o universo, né? O exemplo do macrocosmos, olhar para um chakra, a gente não consegue fazer isso, mas simbolicamente é como se a gente estivesse olhando para o universo, para a Via Láctea, né? Então, eles representam também o universo em nós, o nosso próprio desenvolvimento. Então, eles são localizados aí nessa região, né? Começa ali na base da coluna, até o topo da cabeça, não fazendo parte necessariamente do corpo físico, nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente, mas sim do nosso campo energético, do nosso corpo espiritual. Então, como nós temos órgãos físicos, nós também temos órgãos energéticos, que são responsáveis pelo equilíbrio de muitas coisas, inclusive no nosso organismo, que é, assim, uma questão que, para mim, é a mais fundamental de se conhecer, e é onde a gente vai seguir. Deixa eu só ver como é que eu passo para frente aqui, se eu vou lá na própria página, acho que tem que ser assim. E aqui nós temos o corpo físico, deixa eu diminuir um pouquinho. O corpo energético e o simbolismo aqui do ser essencial, que seria uma luz, tá? É só uma representação para a gente entender como funcionaria, como que seria essa expressão do ser essencial, que a gente pode também denominar de espírito.
Hoje nós sabemos também, gente, que nós não temos só o corpo físico, energético e a essência que habita isso, né? São vários corpos, são várias camadas que nós temos energéticas, né? Um pouco mais sutis do que o corpo físico, mas também entender dentro desse formato fica um pouco mais didático para que a gente possa ir a fundo no que realmente importa. E essa compreensão a gente vai buscando um pouco mais para frente, quando isso aqui tiver mais consolidado, quando fizer mais sentido. Então, eu tenho um corpo, todos nós que estamos aqui agora, pelo menos que estamos utilizando o computador e aparecendo na imagem e pegando em alguma coisa, estamos nessa dimensão fisicamente, né, se expressando. Então, temos um corpo, mas nós não somos um corpo. Não a nossa natureza não é essa. O corpo faz parte como um veículo de locomoção. Mas nós somos muito mais do que isso. E nós temos também parte desse corpo físico, o que alimenta, na verdade, o que dá movimento para o corpo físico, o nosso corpo energético, que é chamado de perispírito, é chamado de... Tem várias denominações, dependendo da linha que a gente estuda, até mesmo da religião espiritualista, onde se coloque, né? Pode ser chamado de vários nomes. Então, nesse corpo, nesse campo energético, é que os chakras estão. É onde os órgãos energéticos estão, tá? E tudo isso é alimentado, tudo isso ganha vida através da essência, da consciência que eu sou, da consciência que cada um é. Então, nós não somos o nosso cérebro. A gente, às vezes, confunde isso, né? Quem que eu sou? É essa pessoa que está raciocinando aqui agora, que está falando? Mas e a que está observando tudo isso? A que está sentindo tudo isso? Essa é quem eu sou de verdade. Movimentando um organismo através de toda essa bagagem energética. Então, eu sou um ser essencial. Vocês são essência. Essência do quê? A essência, a gente tem a ideia da extração, né? O que é a essência do ser? A essência divina. Nós somos um fragmento, um fractal do divino, do Criador, do todo, que também a gente pode dar vários nomes, né? Mas isso é o que nós somos. E ter esse entendimento vai tirando a gente de um casulo, da nossa conexão com o corpo, como se nós fôssemos só um corpo. Então, a gente fala a minha alma, né, que é uma outra denominação que a gente pode relacionar com o espírito, o meu espírito, mas não é o meu espírito, a minha alma, o meu ser essencial, sou eu espírito, eu alma, eu ser essencial, tenho um corpo, estou habitando um corpo que tem um corpo energético, um campo energético, que tem os seus chakras e os seus órgãos também físicos, que a gente conhece muito bem, né? Então, nós temos essa tridimensionalidade, basicamente, resumindo tudo, para que a gente possa compreender como nós nos movimentamos. E partindo disso, dessa percepção de si mesmo, é que a gente vai conseguindo entender as camadas do autoconhecimento. Porque quando a gente fica na ideia de, eu me conheço, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, eu sei a minha personalidade, eu sei se eu sou colérico, sanguíneo, fleumático, isso não é autoconhecimento, gente. Não que isso não seja legal. Eu sei o meu signo, né? Meu mapa astral, eu nasci em tal lua, em tal sol. É super legal e dá um ótimo direcionamento, mas isso não é, de fato, autoconhecimento. Autoconhecimento é quando a gente sabe o que está por trás de tudo isso, o que tem a fundo de tudo isso. Quando tira o meu signo, quando tira a minha personalidade, o que eu sou? Quando tira o meu corpo, quem eu sou? Essa percepção é a mais importante de todas. E perceber o que estou e como estou. Então, grande parte dos desafios que nós temos, nós estamos vivendo. Mas nós não somos esses desafios. E quando a gente não tem essa consciência, a gente se identifica com isso. Por exemplo, é muito comum nós usarmos rótulos em doenças, né? Eu sou diabética, eu sou hipertensa, né? A gente vai lá e rotula aquilo que tem, mas passa a viver isso como se fosse, como se passasse a fazer parte de si mesmo.
Então, esse entendimento tira os nossos rótulos. E a gente pode perceber que muitas coisas que estão ali sendo desafiadoras, que estão como teste ou até mesmo como reparação na nossa vida, elas podem ser modificadas. Então, eu não sou, eu estou. Pode ser momentâneo. Porque nós fomos esquecendo dessa habilidade. E esquecendo não no sentido da memória, no sentido de não acessar. Como nós somos um fragmento de Deus, nós somos seres essenciais, trazemos o potencial divino dentro de nós. Jesus já disse isso, né? E esse potencial divino, com o tempo, a gente foi se esquecendo. A gente foi transferindo para fora, transferindo para a medicina, transferindo para os sábios, para os gurus, para as pessoas que a gente endeusa e coloca num pedestal, e transferindo a responsabilidade do próprio bem-estar, buscando no outro, buscando no parceiro, buscando em alguém que faça, na mãe e no pai que não foram bons pais, e sempre essa transferência para fora. E auto se conhecer é saber que você pode fazer por si mesmo, que não existe poder maior do que da autoconsciência e da autotransformação. Então, esse conhecimento é o que realmente traz a gente para mudança. E não a mudança no sentido de sair daqui para cá, mas no sentido de se transformar, tá? Então, essa percepção, ela é muito enriquecedora. E a gente aprofunda nela em que sentido? Conhecendo o que está submerso dentro de nós. Essa imagem aqui é muito interessante porque ela representa o nosso consciente e subconsciente, né? Então, é como se esses movimentos, essa memória subconsciente, tudo aquilo que está arquivado ali para baixo da água, fosse tudo que nós já vivemos, tudo que nós já armazenamos, tudo que está no nosso sistema familiar, toda a nossa herança, todas as nossas crenças, todas as nossas dores, todos os nossos traumas, está tudo ali no nosso subconsciente. É como a gente enchendo um copo d'água, enchendo, a gente passa uma existência enchendo. E a gotinha que cai para fora, quando o copo d'água vai enchendo, é o nosso consciente. É aquilo que nós hoje estamos usando aqui, tá? Nós estamos acessando a nossa memória consciente, a gente está refletindo, racionalizando. E a importância de conhecer esse movimento subconsciente é exatamente para entender os nossos próprios padrões. É aí que está o autoconhecimento. É aí que está a verdade sobre mim, que eu vou seguindo, que vai direcionando a minha vida, e muitas vezes eu não entendo por quê. Como Jung já dizia, né? Que se a gente não conhece o nosso subconsciente, a gente vai levando a nossa vida e vai achar que isso é o nosso destino, e vai dizendo, isso é porque era assim, é porque tem que ser assim. Mas não precisa ser assim, a partir do momento que a gente se autoconhece de verdade, em profundidade. Que eu passo a perceber o que é meu, o que não é meu, o que pode permanecer, o que eu posso me libertar, o que eu posso transformar na minha caminhada. A gente só consegue fazer isso acessando esse movimento. E no nível racional, no cognitivo, nós não conseguimos. É por isso que muitas vezes algumas linhas de psicológicas não conseguem ir a fundo, transformar alguma coisa dentro de nós, porque a gente fica na superfície. Nós falamos, né, da horizontalidade, tratar alguma coisa na horizontalidade da vida. Eu fico ali no efeito, e não sei o que é a causa, não compreendo a causa fica ali ativa, ela fica te puxando, ela fica gerando uma atração para você voltar a fazer a mesma coisa, para você viver de novo aquelas mesmas experiências, a mesma situação, porque está ali gravado dentro de você. E às vezes a gente passa gerações, passa ciclos, passa existências, trazendo de novo memórias, conceitos, crenças, que vão se repetindo sem a gente perceber. Então, essa tarefa de se autoconhecer, ela não é simples, mas ela precisa ser profunda, porque senão a gente fica no raso, fica ali na ideia superficial de quem nós somos. É uma pergunta muito comum, geralmente na primeira sessão de terapia, de se perguntar, quem é você? É uma coisa que, né, se a gente se pergunta isso, eu particularmente tive muita dificuldade de responder,
E confesso que até hoje venho construindo essa resposta. Porque se a gente for responder espontaneamente, quem sou eu vou responder os papéis que eu exercito no meu dia a dia. Eu sou terapeuta, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou filha. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado. Mas isso é quem eu sou? Ou é quem eu estou? Então, quem eu sou é muito mais profundo. E quando a gente passar pelos 7 chakras, nós vamos entender quem nós somos em cada um deles, em cada aspecto deles, para ir montando esse quebra-cabeça interno do nosso próprio subconsciente, tá? Então, essa que é a ideia de aprofundamento. Tô falando bastante, a garganta tá. E essa ideia de aprofundamento, ela leva a gente a acessar o nosso mapa de mundo. Todos nós temos um mapa de mundo. Nós seguimos a vida, temos uma direção na vida a partir desse mapa que foi se construindo ao longo da nossa existência como um todo, né? Então, nós fomos colocando lá, a imagem ela é muito legal porque ela representa como se tivesse um monte de memórias sendo, nas placas ali, sendo armazenadas. É basicamente o que acontece, o nosso HD interno, ele vai recebendo toda essa comunicação de tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, tudo que nós captamos em todos os âmbitos, em todos os níveis, né? Então, nós criamos um mapa de mundo relacionado à nossa comunicação, a como a gente fala, o que a gente fala, o que a gente expressa, o que está guardado dentro de nós enquanto sentimento, que vem dos nossos pensamentos, né? Tudo que nós pensamos, de certa forma, vai alimentando esse HD, e muitos desses pensamentos não passam pelo racional, na verdade, grande parte deles, a maioria deles, vão fazendo com que a gente vá armazenando tudo isso sem ter uma clara percepção do que está pensando e do que está sentindo como consequência, porque pensamentos e sentimentos, eles estão entrelaçados, né? Para que a gente sinta, a gente pensou primeiro, mas muitas vezes a gente não percebeu o que pensou e simplesmente sentiu. E a sensação, ela vem e transforma uma crença, uma ideia, uma visão sobre alguma coisa, que faz com que a gente tenha comportamentos que são reflexo disso, as nossas ações. Então, eu reajo a partir de como isso é comunicado, como eu vou pensando, como eu sinto tudo isso, e gero ideias e conceitos e vou lá e faço, né? E fica no piloto automático. Muitas vezes a gente acha que é isso, que é o certo, que é o padrão, e seguimos assim. Isso acontece com as doenças que a gente desenvolve, isso acontece nos nossos relacionamentos. É desse jeito, então eu sigo desse jeito, sem perceber que tem um padrão, que tem um mapa sendo instalado e que nós estamos seguindo esse mapa. Então, tudo isso é autoconhecimento, tudo isso é autopercepção de fato, tá? Aí a gente segue mais um pouquinho aqui. Deixa eu achar a minha página. Eu gosto das imagens só para ir trazendo, né? Esse simbolismo da importância da gente conhecer e perceber o funcionamento da nossa energia mental. Vocês já perceberam que nós somos energia, né? Nós temos um corpo físico que é energia condensada. Não é exatamente essa definição, essa palavra, mas para facilitar o entendimento. Imagina que o nosso corpo é o gelo, a água congelada, né? E o nosso campo energético, o nosso perispírito, é como se fosse a água fluida no seu estado normal, né? E a nossa energia ainda mais sutil, aquela água que evapora. É uma simbologia para a gente ter uma leve proximidade do que seria a vibração, a energia. Mas nós somos energia, nós somos compostos de energia, nós somos construídos através de energia. Até mesmo no corpo físico, quando a gente vai olhar pelo microscópio, analisar a nível celular, a vibração está lá. Dentro do núcleo do DNA, lá no cerne, existe vibração, existe energia, não existe matéria. E até mesmo a matéria, ela é vibração, são moléculas vibrando, né, por atração, que estão ali manifestando um corpo. Então, fisicamente, nós já somos energia. E aí, se a gente vai expandindo isso para a sutilidade, vai longe. O nosso campo energético é extremamente extenso. A gente vai fazer um exercício depois, onde dá para ter essa percepção de uma forma muito legal.
Minha garganta não tá gostando muito. Gente, quantas vezes eu tive problema de garganta em curso de chakras? Vocês não têm. Lá no 6º módulo, vocês vão entender. Por quê que acontece? E ainda acontece, né? Por mais que tenha o conhecimento e ande e tenha todo esse movimento, ainda acontece. Porque eu estou expressando, eu estou comunicando, né? E às vezes existem memórias, existem emoções, sentimentos lá dentro de mim que estão dizendo: não, não faça. Você vai ser julgada, você vai falar errado, qualquer coisa nesse sentido, e o corpo sente e expressa isso de uma forma. Então, a energia mental é a construção de tudo. O ser essencial, ele é o ser pensante que gera energia mental. E essa energia, ela gera um campo eletromagnético. Então, quando nós pensamos em alguma coisa, seja no nível consciente ou subconsciente, onde eu não estou percebendo o que estou pensando, eu estou gerando energia. Os nossos pensamentos são uma grande usina energética. E essa usina energética, ela gera esse campo de energia que chega em todo o nosso corpo, não só no campo energético por si, como no corpo físico também. Então, a energia mental é a grande responsável por tudo, absolutamente tudo que nós vivemos, tudo que nós atraímos, tudo que a gente conquista, tudo que a gente destrói, vem do movimento da energia mental. E quem é que conduz a energia mental? Sou eu, enquanto ser essencial. Aí vem a maior importância de todas do autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu começo a perceber a minha movimentação inconsciente, eu sei e descubro que eu sou capaz de transmutar isso. É o grande segredo, né? Saber da nossa capacidade de perceber um sentimento, por exemplo, de estar se sentindo inferior, de estar se sentindo menos, reconhecer isso que antes não era reconhecido, para poder fazer essa mudança, essa transmutação. É aí que vem, então, todo o nosso crescimento, a partir desse movimento da energia mental. E quando eu gero uma carga energética através dos meus pensamentos, todas as minhas sinapses neurológicas trabalham nesse sentido, todo o meu organismo, os hormônios, né, as receptores vão reagir a isso e todo o meu corpo vai sentir, o corpo físico. Então, se eu sinto medo, todo o meu corpo, todas as minhas células sentem medo. Se eu sinto raiva, todo o meu corpo, todas as minhas células sentem raiva, é uma consequência. A gente não consegue separar esse movimento. E essa corrente energética, ela passa por todo o nosso corpo, passando também pelos chakras, né? E sendo transmitido por todas as vias celulares e todas as conexões que nós temos. E é a partir disso que nós desenvolvemos a saúde ou a doença, a partir da energia mental. E como grande parte daquilo que a gente pensa não é consciente, não está no nível racional, muitas coisas nós criamos sem perceber. E aí vem aquela ideia, Dani, mas tudo, se eu gerei, né, se eu estou doente hoje, eu estou com uma patologia, um diagnóstico, fui eu? Foi. É muito desafiador para a gente assumir isso, mas quando nós passamos a entender de uma forma mais profunda, a gente percebe que sim, que nós criamos tudo o que acontece conosco, principalmente no nosso corpo. Só que o problema é que nós criamos isso sem perceber. E quando a gente passa a perceber, a gente tem o domínio. Você pode dominar, você pode conduzir a sua energia mental, você pode modificar como as suas células, o seu corpo reage a isso. E o que eu estou falando, gente, não é nem uma questão espiritual ou transpessoal, mas vários estudos já vêm mostrando como isso funciona. Dentro da epigenética mesmo, a gente tem o entendimento de como você pode alterar os seus genes através do pensamento. A genética, ela é determinante? Sim, é até um nível. Nós conseguimos, através da nossa energia mental, construir ou desconstruir coisas nos nossos genes. Inclusive, construir e desconstruir doenças. E essa alteração é possível de ser feita. Depois eu vou compartilhar com vocês também uma pesquisa bem recente
que foi feita no Brasil, inclusive, mostrando isso, como nós interferimos, como a gente consegue, através da energia mental, interferir no funcionamento do nosso organismo. E assim nós vamos construindo a nossa realidade orgânica. Algumas coisas não são mutáveis. A minha altura não é, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, enfim, tem coisas que já vêm no meu DNA e que já se manifestaram e seguem assim. Mas algumas coisas, principalmente aquelas que estão conectadas com o emocional, elas podem ser modificadas. A percepção disso é libertadora. É por isso que eu gosto tanto de compartilhar esse conhecimento, porque quando eu descobri que eu era capaz de fazer isso, e comecei a exercitar tudo isso, depois eu vou contar um pouquinho rapidamente para vocês como foi esse processo, é que as coisas começaram a fazer muito mais sentido e eu entender o porquê de cada coisa. Porque foi através desses passos de conhecimento e de autotransformação. Então, o que são os chakras, gente? Os chakras são campos, né, de energia, são vórtices de energia, eles são simbolizados por esses desenhos, e eles estão como se fossem cones, virado para frente em cada uma dessas regiões do nosso corpo, e virados para trás também. Então, eles funcionam como um mecanismo de sucção, né, de rotação e sucção de energia. Eles emanam e também sugam energia, transformando isso em secreções hormonais que vão ser derramadas no nosso corpo. Então, os 7 básicos chakras que nós temos, né, na base da coluna, através da imagem, são esses aqui que vocês estão vendo agora. O primeiro chakra, ele é vermelho, todas as cores, elas têm uma intenção, têm um direcionamento, né? Então, o primeiro chakra, ele é um chakra terreno, é o chakra daqui, da base, da matéria, do mundo material. É onde nós movimentamos sentimentos de medo, de insegurança, de instabilidade, mas é também onde a gente se firma no mundo, onde a gente consegue seguir com passos firmes e uma direção saudável para a vida. E o vermelho, ele representa esse quente, essa energia da vitalidade, o sangue, né? Que dá a vida, porque o sangue é a própria nutrição, né? Que dá a vida a gente. Depois nós vamos subindo e percebam que eles vão se entrelaçando. Não existe uma divisão, ela é didática para que a gente possa entender. Nesse segundo chakra, que a gente já vai subindo um pouquinho, nós entramos ali na região pélvica, na região abdominal, na parte mais baixa. Esse chakra é laranja porque ele traz toda essa potência da criação. A gente chama, né? Depois eu vou passar para vocês os nomes direitinho, desse movimento dos chakras, onde nós lidamos com todas as questões relacionais da nossa vida, ali no segundo chakra, de baixo para cima. Ele é também um chakra quente, é considerado mundano, onde as questões relacionais, íntimas, conjugais, elas se movimentam, emocionalmente falando, e aí, como consequência, fisicamente falando também. Depois nós vamos para o terceiro chakra de baixo para cima, que é o amarelo, chamado também de plexo solar, ou chakra do poder, e várias denominações, dependendo de como vocês conhecem, né, de como vocês estudam, mas esse chakra, ele é responsável muito pela nossa vitalidade de conexão também com o outro. Sabe aquela sensação de que o santo não bateu com a outra pessoa, eu cheguei num lugar, a energia não estava legal, não me senti bem? Quem capta essa vibração é esse chakra. Ele fica bem na boca do estômago, é ali onde a gente desenvolve as ites estomacais, né? Quando nós estamos com esse chakra desorganizado, ele está sobrecarregado de alguma forma. Então, ele é responsável por esse movimento na nossa vida. Ainda pertencendo aos quentes, aos inferiores. Depois nós vamos para o chakra cardíaco, nesse órgão especificamente, onde a nossa vitalidade existencial está guardada, onde a nutrição da vida acontece. Então, ele não é verde por acaso e ele também está conectado à vida, à saúde, né? E ali onde a gente guarda a energia de amor. É como se fosse onde a gente guardasse Deus,
o nosso fragmento de Deus, simbolicamente, ele está guardado ali. O coração é o que nos dá vida, né? Coração batendo. Então, o chakra cardíaco, o chakra do amor, ele fica nessa região propositalmente, porque ele está conectado com a nossa vitalidade. E é o chakra que mantém a gente vivo, é o chakra da autoestima. Parece que não, mas é o chakra da autoestima, da autoaceitação, do autorrespeito. Mas também é o chakra onde a gente desenvolve sentimentos de culpa, de autopunição, de inferioridade, de menos-valia. É nele também que nós armazenamos energias relacionadas a esse movimento, nessa região especificamente. Depois do cardíaco, nós vamos para a comunicação, para a garganta. Esse chakra aqui, a gente expressa aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Olha só, ele é o intermediário, o intermediador entre pensamento e sentimento. Por isso que muitas vezes na nossa comunicação, nós desenvolvemos algumas dificuldades de expressão, porque aqui não está em equilíbrio, e desenvolvemos algumas doenças como consequência também. Porque a expressão, a comunicação do que eu penso e do que eu sinto não está equilibrada. Muitas vezes eu estou simplesmente falando, não está passando pelo filtro do pensamento, eu senti, falei, né? Ou então eu estou pensando e sentindo, mas não estou comunicando isso de uma forma saudável nem para o outro, nem para mim. Então, esse chakra é responsável por isso, pelo movimento da comunicação. Depois, a gente vai para o chamado da intuição, né? Ou o chakra da introspecção, aonde acontece toda a nossa movimentação mental, aonde a energia, a usina, né, geradora de energia está instalada, a nossa mente. A mente, né, o ser, eu sou o ser essencial, enquanto mente, sou o ser pensante que utiliza do cérebro como ferramenta. Então, o cérebro gera ali todo o processo químico, neurológico, né, de conexão, através dos estímulos mentais. E esses estímulos, por consequência, são derramados por todos os outros chakras. E olha que incrível, ele é o mais próximo do chakra que é conectado, é virado para cima, na conexão com a nossa essência, com o ser essencial, com o divino, com o Criador, com a vida. Então, muitas vezes, a nossa conexão, ela precisa passar por aqui pela geração da energia mental, da oração, da meditação, da introspecção, para que eu consiga emanar isso e me conectar com a essência divina de uma forma saudável. E isso tudo acontece através desses dois chakras. Esse chakra superior, ele nunca está inibido, fechado ou qualquer coisa desse tipo, porque é ele que é o responsável pela nossa conexão. A grande questão é que muitas vezes a gente não deixa a energia passar daqui para baixo. Quando nós estamos numa vida muito materialista, quando a gente está numa vida muito apegada, quando nós estamos vivendo lá nos chakras inferiores. Esse daqui, ele acaba ficando congestionado, porque, puxa, eu preciso conectar, eu preciso estabelecer um fluxo, mas eu não faço. Eu fico vivendo na horizontalidade, no ter, fazer, né? No ter e no fazer. E vivo nisso, nas questões mundanas. E essa conexão, ela não acontece. Às vezes eu tenho até um hábito religioso, eu vou na igreja, mas eu fico aqui no mental, e não na conexão de fato. Então, olha a importância de perceber isso. Às vezes eu me considero uma pessoa religiosa, mas será que eu realmente estou acessando religiosidade? Porque religiosidade é conexão, é religare, é ligação, né? E às vezes eu sou uma pessoa religiosa, mas eu sou religiosa mundana, materialista, e não de conexão. E como que eu percebo isso se eu não me conheço? Eu acho que eu estou abafando, que eu vou na missa todo domingo, comungo, faço minhas orações, peço perdão e tudo mais, e faço tudo direitinho, mas eu estou realmente me conectando com a minha essência? Aí é uma percepção muito pessoal, que a gente só consegue ter esse dinamismo quando começa a se conhecer e conhecer o funcionamento de cada um. Será que eu estou muito apegada ao mundo material? Olha os extremos, olha que interessante, cada um desses chakras,
do topo da cabeça e o primeiro lá de baixo, a gente chama do chakra da mãe terra, o chakra que conecta com o chão, com a terra, e do Deus Pai, né? Pai e mãe. Nós precisamos de tudo isso. Não é só do plano espiritual, não é só viver de espiritualidade. Se nós estamos aqui na Terra, em um corpo, nós precisamos também assumir isso e viver isso com integridade. E precisa fazer com que esse fluxo aconteça. Então, a minha religiosidade, ela pode estar a serviço disso, ou não, depende da minha consciência diante dessa percepção, né? E o fluxo saudável desses chakras é quando eles se interconectam e um alimenta o outro. E a energia simplesmente flui. Acontecem interrupções quando a gente vai acumulando algumas coisas, quando a gente gera energia mental correspondente. Imagina um monte de pocinha de água, assim, ó, como se fossem várias valetinhas. Quando eu penso alguma coisa, ou sinto também, né, o pensamento e sentimento negativo, alguma coisa que gera uma energia mental densa, essa água vai escorrendo até se empoçar naquele chakra correspondente. E aquela vibração, ela fica ali, estagnada. Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu preciso sempre do perdão dos outros, eu preciso que as pessoas aceitem o meu jeito de ser. O orgulho faz parte da minha vida. Muito possivelmente, o chakra em amarelo ali, ele vai viver congestionado, com sobrecarga energética, porque são áreas da vida da pessoa onde ela está sobrecarregando e não está deixando automaticamente os outros fluírem, porque esse fluxo ele precisa acontecer. E aí, quando eu me percebo, poxa, eu estou nesse movimento, o que eu posso fazer? Eu não sou. Então, se eu não sou uma pessoa, até a gente usa esse termo com muita facilidade, né? Mas se eu não sou uma pessoa orgulhosa, e sim estou orgulhosa, o que eu posso fazer para transmutar esse orgulho e desenvolver um pouquinho mais de humildade? E aí a gente vai num processo do autoconhecimento e da autotransformação, transmutando a energia correspondente a esse chakra, para que ela saia de uma energia adoecida para uma energia saudável. A partir dessa autopercepção, tá? Eu não comentei no início, mas se vocês tiverem alguma pergunta, vão anotando, que se não for respondida durante as reflexões aqui, eu vou abrir um tempinho depois para que vocês possam perguntar e a gente aprofundar, tá? Por enquanto eu vou comentando, porque a gente às vezes entra num tema, num contexto aqui, mas é importante vocês trazerem, né? Se ficar alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que também não tenha trazido uma clareza para vocês, né? É muito importante essa clareza. Aqui está muito, mas muito resumido, acho que mais do que resumido, gente, o que são os chakras, tá? Quando nós passamos pelo curso, a gente começa lá no primeiro chakra. Nós vamos entender o que é o chakra da segurança, quais são os sentimentos que envolvem ele, nós vamos entender quais doenças podem estar relacionadas a este chakra, como que eu desenvolvo essas doenças sem perceber, como que eu posso fazer a cura, a transmutação energética do que causa essas doenças, para que automaticamente a doença vá embora. E assim a gente vai evoluindo para os outros chakras também, se percebendo e percebendo os efeitos que tem causado durante a vida e aprendendo, claro, que é o mais importante de tudo, como sair disso, como transmutar, como melhorar, tá? Isso é o processo como um todo. Aqui, deixa eu tomar uma água aqui de novo. Eu trouxe para vocês uma representação que eu tive uma oportunidade, que hoje eu vejo que foi uma oportunidade maravilhosa de vivenciar, de ter um laboratório onde eu pude medir, onde eu pude conhecer, experienciar cada um desses chakras, né? Onde as questões que eram trazidas eram muito pertinentes para esse conhecimento. Então, não houve só um conhecimento teórico, é um conhecimento extremamente prático também. E nesse laboratório que eu fiz, eu separei ali para vocês verem o que essa pessoa passou, né, os desafios que ela passou e que eu pude
experimentar, presenciar e acompanhar todo o desenvolvimento, em cada um desses chakras como exemplo. Olha só, essa pessoa desenvolvia dores lombar, a gente começa lá por baixo, inflamações no nervo ciático, artrite, problemas que estavam relacionados à corrente sanguínea, problemas relacionados a articulações, né? Ela desenvolvia isso muito, e em contrapartida, trazia sentimentos de medo, de insegurança, crenças, memórias e traumas de abandono físico, afetivo, né? Não era só abandono afetivo, abandono físico também, de ser abandonada realmente. Ela trazia ali questões intestinais, problemas, de certa forma, sérios, né? Que assim, impediam ela de ter uma qualidade de vida. Infecção urinária com bastante frequência, disfunções ginecológicas também, né? Hormonal, que geralmente acontece muito mais em mulheres, até pela sensibilidade a esse órgão, né? Eu vi que tem uma pergunta, já vou lá ver, tá? Então, isso correlacionado com experiências de abuso moral, abuso sexual, autopunição, autorrepreensão, sentimentos de culpa, de se repreender mesmo, de se sentir suja, de se sentir errada, e foi carregando tudo isso e alimentando de uma forma não saudável esse chakra e desenvolvendo essas doenças. Também nesse aspecto, essa pessoa viveu experiências de rejeição, de bullying, de raiva, de preconceito, perfeccionismo, um nível de perfeccionismo extremo, sentimento de menos-valia, autodepreciação, que foram gerando nela problemas físicos também, gastrite nervosa, cálculo renal, compulsão alimentar, que vem de uma necessidade de preencher dentro desse aspecto do que ela viveu. Então, as consequências, elas foram aparecendo. Enquanto a gente percebia os efeitos, a gente identificava as causas. Essa pessoa também passou por movimentos de desamor, de ansiedade, de depressão, que são extremos, né? Tinha imunidade muito baixa, desenvolveu bronquite, problemas circulatórios e cardíacos, fibromialgia, febre reumática, todas doenças que, de certa forma, são relacionadas a esses sentimentos de desamor, as consequências que estão por trás da ansiedade, da depressão. Assim, ela seguiu em repreensão emocional, choro, fala bloqueada, mágoa, dor, saudade, e todas essas emoções, elas foram desenvolvendo, laringite, faringite, otite, rinite, sinusite, labirintite, ela ia intercalando entre uma e outra, fragilidade bucal, todas essas situações, até o ponto dessa pessoa não ver outro caminho e desistir da vida. Ela estava buscando, por mais que ela não conseguisse, porque nós não conseguimos nos desconectar da nossa natureza, desistir da vida. E essa desistência gerou uma superpressão a nível orgânico que desenvolveu uma enxaqueca crônica. Então, ela tinha com bastante frequência essa dor de cabeça, que era, de certa forma, o peso da vida, da própria vida sobre ela. E assim, ela pôde perceber todos esses movimentos e como os chakras vão se intercalando dentro desse processo, né? Como eles vão manifestando através da energia mental, de todos aqueles pensamentos que estavam ali no subconsciente dela, de todas aquelas emoções, de todas aquelas dores e aqueles traumas. E isso foi um grande laboratório. E eu falo, gente, que esse laboratório que eu fiz foi comigo mesmo, que essa pessoa que eu coloquei aqui agora para vocês entenderem um pouquinho na prática, fui eu, não sou eu, porque felizmente já são questões muito superadas, algumas ainda caminhando, mas a grande maioria delas em superação. Então, eu vivi tudo isso. Eu passei por todas essas situações e pude perceber em cada um dos meus chakras, em cada movimento, aquilo que estava acontecendo. E isso me trouxe ferramenta para a autopercepção, para o meu processo de autoconhecimento, para que eu fosse desconstruindo algumas coisas e construindo outras, que talvez eu não me sentisse capaz, que eu não soubesse como, porque a gente não aprendeu, de fato, como se transformar, como se cuidar. A nossa natureza é a saúde. Como seres essenciais, como
seres que vêm como fragmento divino, nós nascemos para ser saudáveis. Nós não nascemos para ter problema, nós não nascemos para criar conflito, nós não nascemos para isso. Essas questões acontecem como ferramenta para a gente se desenvolver enquanto ser. Então, tudo isso que vem acontecendo, por isso que a proposta desse curso é aprofundar nos porquês da vida também, no sentido de cada coisa, para perceber tudo isso como ferramenta. E a partir do momento que eu percebi que tudo isso aqui era uma ferramenta, eu entendi o grande convite que a vida estava me fazendo. E aí é isso que eu compartilho hoje com vocês. Essa ferramenta, né, o entendimento, a percepção dessa ferramenta como forma de autoconhecimento e de autotransformação. Não quer dizer que eu não fique doente hoje. Pelo contrário, acontece e acontece com bastante frequência. A diferença é que eu consigo perceber, muitas vezes antes da situação se agravar, como agravou muitas vezes, no meu passado, né? Tudo isso aí foram problemas não sérios, sim, mas que me impediam de ter uma vida digna. Eu tinha dor o tempo todo, eu estava sempre cansada, eu estava sempre nervosa. Quem me conheceu há 10 anos atrás sabe que era outra pessoa. Meu marido, tadinho, que está aguentando firme, que já está 15 anos comigo, e acompanhou essa transformação toda. Porque não é fácil viver com dor, viver em conflito, e quando é físico, é uma coisa, já é difícil. Quando envolve o emocional e o espiritual, então, porque é uma reação em cadeia, se torna muito pesado, gente, muito pesado. Então, eu tinha problemas em todos esses aspectos. Espiritualmente, eu passava por situações muito desafiadoras, que depois eu fui entender, conhecendo e estudando esse chakra aqui. Capacidade de intuição, de captação, mediunidade, tudo que me fazia adoecer sem eu saber. E que hoje eu tenho condições de equilibrar. Elas não deixaram de existir, mas eu consigo equilibrar de uma forma mais saudável, né? Então, todas essas percepções, o meu corpo, ele é extremamente sensível. Lá há muito tempo atrás, o médico já disse para mim, você tem um limiar de dor muito baixo. Eu desenvolvi uma resiliência muito grande à dor, porque se eu esperasse não ter uma dor para fazer alguma coisa, eu não vivia. Eu vivia na cama. Então, eu comecei a fazer tudo com dor. Meu lema era, tô com dor, vou com dor mesmo. Porque se eu esperasse ficar bem, a impressão que eu tinha é que nunca ia acontecer. Então, eu trabalhava com dor, tudo eu fazia sempre com peso, sempre com muita dificuldade. Desde criança. Quando eu comecei a ficar doente, bebezinha. A primeira doença séria que eu tive foi a pneumonia, ainda muito pequenininha, e depois disso foi coisa vindo atrás de coisa, até pouco tempo atrás, quando eu comecei a encerrar esse ciclo de doença. Mas hoje, se eu tiver um pensamento negativo, se eu tiver um pensamento que está vinculado à baixa estima, ao sentimento de inferioridade, eu tenho certeza absoluta que uma hora depois eu estou com dor de cabeça. Então, eu já sei, eu já consigo me medir, eu já sei de onde vem a dor, eu já sei o que eu posso fazer para trabalhar ela. Eu posso, sim, ir lá tomar um analgésico sem problema nenhum. O corpo pode ser cuidado pelo corpo, não tem problema nenhum nisso. Mas eu posso também olhar a causa e perceber, poxa, eu gerei uma sobrecarga energética relacionada a tais pensamentos. E aí eu fui lá e sobrecarreguei aquele chakra. E agora meu corpo está sentindo e está colocando isso para fora. Então eu olho tanto para a causa, que é o que está gerando, quanto para o efeito, que é a dor que está ali se manifestando. E busco cuidar disso. E essa sou eu. É isso que é importante, eu entender quem eu sou nesse aspecto. Eu sou essa pessoa que tem essa sensibilidade extrema, que acontece alguma coisa, o corpo já sente, já capta, já vai para o corpo, mas eu também sou essa pessoa que tenho sensibilidade para perceber e para transmutar e para lidar com isso. E isso eu não sabia. Por isso que eu passei 10 anos fazendo um tratamento que me trouxe sequelas sérias. Tomei Bezetacil por 10 anos. Vocês já tomaram Bezetacil, gente? Eu tomei mais de 200 injeções dessa. Quem não tomou, não queira tomar, porque a gente fica lembrando dela, assim, um mês. E aí eu chegava e ia tomar outra, porque era a cada 21 dias. E nesse período de 10 anos que eu tomei essa injeção, os níveis reumáticos, eles não baixavam.
não tinha baixa, porque os meus pensamentos, eles ainda estavam alimentando, é uma doença autoimune, né? Então, o sentimento, a necessidade de autodestruição, de desistir da vida, estava ali presente. A injeção tentava controlar, mas o meu subconsciente ia lá e alimentava mais ainda, e ficava essa guerra. E essa guerra durou por 10 anos, até eu começar a fazer terapia, até eu entender esse processo e falar, não, chega, não é a medicação que vai me ajudar, ou eu preciso permitir que a medicação me ajude, porque eu estou boicotando ela, através do que eu ainda sinto, do que eu guardo dentro de mim. Hoje eu não tenho mais nenhum sintoma, e é uma doença que pela medicina não tem cura, né? Se eu falar para o médico hoje, eu tive febre reumática, eu vou falar, não, teve, não, você tem. Só que eu não tenho sintomas. E quando faz exame, não aparece. Não tem, né, os índices estão baixos. Então, eles dizem, então seu reumatismo está controlado. Tudo bem, que seja, mas que esteja em algum nível que não seja aquela situação que eu vivia, né? Isso é um exemplo de uma das doenças que eu vivi. O outro é que é mais séria, não no sentido de profundidade, mas séria no sentido de incômodo, é a fibromialgia. Com 20 anos, 22 anos, eu recebi o diagnóstico de fibromialgia. Eu falei, gente, mas esse médico, ele tá com preguiça de investigar o que eu tenho, porque como que eu vou ter fibromialgia com 22 anos de idade? Eu questionei o médico, eu não aceitei o diagnóstico. Mas eu fui no médico para entender por que eu tinha tanta dor. Eu tinha dor na sola dos pés, eu tinha dor nas costas, eu tinha dor nos braços, eu tinha dor em tudo, encostava em mim, doía. Dor de cabeça, eu tinha dor para pentear o meu cabelo. Doía para pentear o cabelo, gente. Doía tudo. E aí ele começou a fazer investigação e tudo, e a fibromialgia, ela não tem um exame clínico que comprove, é por testes e vai por exclusão, né? E fez todo esse processo e ele me falou, não, doutor, não é possível que eu tenha isso. Aí ele falou, vai estudar um pouquinho sobre, para você ver. E quando eu fui estudar, gente, eu me encontrei lá, falei, caramba, é isso mesmo que eu tenho. Mas aí eu pude já, estava num momento também de começar a perceber que eu estava daquela forma, e não que eu era daquela forma. E isso foi me trazendo nessa oportunidade de construção, de reconstrução da minha saúde, que foi vindo aí como consequência, né? E cada chakra desse eu tenho uma história para contar, tá? Se eu for ficar contando história para vocês aqui, vai longe, mas em todos eles eu tive um laboratório gigante, em cada um deles, em várias áreas da vida. Então, conto para vocês toda essa teoria, realmente com bastante propriedade de causa, porque eu fui conseguindo fazer associação de tudo que eu lia, tudo que eu estudava com o que eu estava vivendo. Acho que até alguém comentou isso aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você citou o exemplo do orgulho, que eu queria saber uma coisa. Como posso transmutar e desenvolver mais humildade? No curso você vai dar práticas objetivas de como podemos desenvolver a virtude? Sinto falta disso. Vou deixar a pergunta. Ótimo. A Anne já saiu, mas acho que ela vai ouvir depois. Ela está perguntando desse movimento do orgulho, que eu dei o exemplo, para a gente sutilizar e desenvolver a humildade. Veja que interessante, gente. O orgulho é o extremo. Imagina que o orgulho é a escuridão. E a humildade é a luz. É a virtude oposta ao orgulho. Só que eles estão no mesmo espectro, eles estão na mesma linha. Então, na verdade, o orgulho não existe. Ele é a falta do desenvolvimento da humildade. Porque eu, em essência, todos nós, em essência, somos humildade. Já faz parte da nossa natureza. É como se eu tivesse uma sementinha da humildade que eu preciso regar, desenvolver, para que isso, né, para que ela saia ali só de uma semente latente e vá se desenvolvendo. E como nós fazemos isso, que é o principal, ela pôs até em letra maiúscula, como eu posso transmutar e desenvolver mais humildade? Percebendo os momentos aonde eu tenho o orgulho, o que está sustentando o meu orgulho, que muitas vezes é um medo, é um sentimento de insegurança, é uma necessidade de controle. Perceber esse movimento orgulhoso, a necessidade de ter isso, acolher isso, transmutar isso a nível emocional, não só a nível mental, acessando questões subconscientes, reprogramando e ressignificando, e se esforçando para ter ações que respeitam mais esse movimento
da humildade, que transmitem a humildade. Então, é um processo que é possível de fazer, que é o que eu venho fazendo. Nós não desenvolvemos virtude de um salto, a gente não sai do orgulho para a humildade de um salto. A gente pode passar, às vezes, uma existência inteira ressignificando, porque essa é a oportunidade, esse é o convite, é para isso que nós estamos aqui. E perceber isso é maravilhoso, olha que bacana, ela percebeu, eu tenho isso, eu não sou, eu estou assim. Como eu posso desenvolver o que eu sou, que é a humildade? Através desse exercício, percepção, trazer do subconsciente para a consciência, tirar lá do piloto automático que estava submerso e começar a manipular isso de uma forma proativa, onde o ser consciente que eu sou, não o meu cérebro, toma decisões, escolhe como quer agir, como quer fazer, né? Essa é a caminhada, é nisso que leva ao autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. Eu me conheço internamente, conheço as minhas tendências, as minhas dificuldades, mas eu também conheço quem eu sou em essência, eu vou dominando isso no caminho da vida e vou me transformando. É assim que acontece o processo de transformação, tá? Depois a Anne vai ver, provavelmente. A Ali comentou, você acabou de descrever o que hoje estou vivendo, por isso aceitei esse convite de estar aqui. Acredito que você tem esse conhecimento para nos ajudar de verdade. Ali, fico muito feliz, porque sei da sua história e também sei do seu potencial, né? O quanta luz tem aí dentro de você que você pode desenvolver, trabalhar, já desenvolve muita coisa, eu sei, mas, né, que pode evoluir. E isso realmente é um convite. As pessoas que estão aqui hoje, elas estão despertas. Tem um movimento na terapia que eu gosto muito de respeitar, né? Vocês percebem na minha fala, nos meus convites, só vem se você sentir o chamado. Senão você não vai aproveitar. Não é a sua hora, você não está pronto, você não vai aprofundar naquilo. Tem gente que fala, preciso marcar terapia para o meu marido, preciso marcar terapia para minha mãe. Mas tá, é você que quer ou é o seu marido, a sua mãe, o seu filho? Porque nesse movimento que eu estou propondo para vocês, se a pessoa não quiser, não funciona. Ela precisa estar minimamente desperta para caminhar. E se ela não tiver, esse movimento terapêutico não vai convencer ela de fazer isso. Agora, do que vocês ouvirem aqui, nem 10% vocês vão absorver, porque essa é a média, né? Menos de 10% a gente absorve. Então, assistam depois, de novo, se quiserem, tá? E desses 10% que toca o nosso coração, é uma coisinha. É muito possível, Ali, que você ouviu eu falando qualquer coisa, falou, eu quero, é para mim, tô pronta. Eu não precisei ficar te convencendo, eu não precisei mandar um monte de vídeo no seu WhatsApp e falar, vamos, Ali, vamos, porque você já estava desperta, né? Então, isso é uma percepção que a gente pode desenvolver. E eu sou muito feliz em aceitar todas as pessoas que chegam, tanto no movimento terapêutico individual, quanto nos cursos que eu promovo, porque não é a quantidade, é a qualidade da entrega. E foi uma das coisas que eu reforcei. Se vocês querem participar, o primeiro módulo é para conhecer, é para entender o que vem pela frente, mas façam com entrega. Se tocar o coração, se você sentir que não é o momento, se você vai ficar entediado, sentado ali ouvindo e não vai conectar com você, não perca seu tempo, porque não vai ter aproveitamento, né? Isso é uma coisa que a gente precisa sentir. Procure algo que está mais conectado com você agora, com o seu momento agora, e quem sabe daqui para frente, né? Você sintonize, mas nesse momento não. Então é muito importante aproveitar esse ensejo, né? Então, fico muito feliz que você está aqui, Ali, muito mesmo. Ano passado, recebi um diagnóstico de bipolaridade e também não aceitei, mas fui buscar estudar sobre o transtorno. E também me encontrei nas linhas. Mas mesmo quase um ano depois de ainda não quero ser assim. Não aceito estar tomando 2 medicações controladas. E agora decidi buscar transmutar e ressignificar esse eu que está pedindo um help. Ali, que bom que você está aqui, de verdade. Os diagnósticos, eles são norteadores para nós. Eu sou a rainha do diagnóstico, né, gente? Se
seguir diagnóstico, eu não faço nada na minha vida. Eu falei ontem para o pessoal lá na academia. Se fosse pelo diagnóstico, o médico falou que eu não podia isso, o outro falou que não podia aquilo, que não podia aquilo. E eu fui, né, não de uma forma negligente, mas eu fui buscando superar tudo isso para romper essa ideia de que eu não podia e começar a construir saúde. E a atividade física é uma delas. Então, o diagnóstico é importante para nos dar uma direção, para que você estude, por exemplo, o transtorno. Como uma pessoa que está com bipolaridade se comporta? Quais são os sintomas, né? Não é bem essa palavra, mas quais são os sintomas? Então, eu me identifico e eu percebo, eu me movimento assim, então. Então, como eu posso fazer para lidar com isso? Porque você está bipolar, você não é. A sua natureza, no seu cerne, na sua essência, não existe bipolaridade. Você está hoje, na personalidade que você está, nas condições que você está, vivendo essa condição. É possível que não tenha 100% de cura dentro da experiência que você está vivendo? É possível que a própria doença seja o seu convite para se curar e que você precise dela, né? Ela é a sua ferramenta. E é possível que daqui a pouco, conforme você for aprendendo tudo que você precise, ela simplesmente fez o papel dela e vai embora. Como aconteceu comigo em grande parte delas. Algumas ainda não fizeram o papel delas, algumas ainda estão ali me lembrando de que eu preciso, né, que eu preciso me acolher. A minha garganta começou a parar de incomodar, porque no começo eu estava nervosa, eu estava insegura, eu estava com pensamentos inconscientes de, como vai ser? Nossa, mas mesmo depois de tanto tempo de eu já ter dominado esse conteúdo, será que eu vou conseguir passar isso com clareza? Era isso que estava no meu inconsciente. As minhas feridas de necessidade de aprovação e de rejeição e de abandono ainda afloraram. Então, a minha comunicação, ela estava travando. Eu fui inconscientemente aqui buscando trabalhar isso e me respeitar e acolher o que eu tenho para oferecer, e o incômodo começou a passar. A boca tá ficando seca porque eu falo pra caramba, né? Mas começou a passar aquele incômodo que estava no início. Porque isso são as consequências de olhar para o emocional, né? Perceber ali os sentimentos, a vibração que está sendo gerada e como eu estou ali manifestando os sintomas. Porque a doença não existe, gente. Alguém já viu doença andando por aí? A doença não existe sem a pessoa. Como que a bipolaridade existe? Como que a fibromialgia existe? Porque ela está encarnada em alguém. Se tirar a pessoa, a doença acontece o quê? Deixa de existir. Não estou falando de vírus, de outras coisas, mas a doença, ela é o manifesto da própria pessoa, ela é só o sintoma. Então, quando a gente começa a olhar para os sintomas e entender as causas, a gente consegue sim transmutar qualquer coisa no nosso organismo e desenvolver saúde, desde que a gente perceba o convite que essa doença está trazendo e aceite esse convite. Aceite com gratidão. Tem uma passagem que, inclusive, foi representada agora naquela série The Chosen, que eu gosto muito, que eu, de vez em quando, eu uso até alguns trechos e compartilho reflexões, onde o Tiaguinho, um dos discípulos de Jesus, né, ele tem um problema na perna, ele é manco, e ele tem uma dor frequente, ele vive com aquela dor, ele anda com aquela dor. Eu já tinha lido a história, e daí ali na série ficou... Eu chorei quando eu assisti a cena. E ali ele mostra, ele falando com Jesus, né, ele fala, Senhor, eu sou mais devagar, mais lerdo, eu não acompanho os outros, né, e no fundo ele queria que Jesus curasse ele, mas ele não conseguia nem pedir aquilo, ele sabia que Jesus podia, mas ele não conseguia pedir. E aí Jesus falou para ele, né, para ele refletir sobre o momento que ele estava vivendo. Ele falou assim, Tiago, olha só, quantas pessoas estão falando em meu nome por terem sido curadas por mim? Quantas pessoas estão mostrando essa possibilidade? Mas imagina o que eu espero de você, o que o Pai espera de você, tendo fé e confiando, mesmo na dor, mesmo tendo dor. Porque é essa dor que está te purificando. E é essa dor que vai te libertar. É uma cena linda. Procure, se vocês não assistiram, tem no meu Instagram, tem ela em algum lugar ali. Essa dor é o seu filtro, né? O que está limpando o que você precisa
para que você se liberte. Jesus poderia curar ele. Assim como ele poderia ter salvo pessoas que morreram, mas não era da experiência da pessoa daquele momento vivenciar aquilo. Ela precisava transmutar através do que a doença estava convidando. Tirar a dor dela não ia sanar o problema, ia estar só abafando, né? Porque ela estava com uma grande possibilidade de transmutação, de evolução, através desse convite da doença. Então, muitas doenças das que eu tive, de todas, gente, é muito, não estou exagerando, não. É muita coisa. Eu não saía do médico. Eu já passei por todos os especialistas que vocês imaginarem. E aí sempre vinha, né, com um diagnóstico meia boca e a coisa não ia. Mas de todas as doenças que... Madalena, minha gatinha. De todas as doenças que a gente desenvolve, eu esqueci o que eu ia falar. Perdi o raciocínio aqui, gente. Mas todas elas, né? Eu estava falando de mim, que eu consegui transmutar muitas, né? Que não, eu aprendi o que precisava. Eu limpei o que precisava. Eu tinha sinusite, rinite alérgica, tinha vários problemas. Tive problemas nos olhos, fiz cirurgia nos 2 olhos, problema de garganta frequente. Eu tive tanta inflamação de garganta que eu desenvolvi o reumatismo por conta disso. E essas coisas, infecção urinária, era assim, demais. Não saía do antibiótico. Essas foram diminuindo, porque eu fui entendendo e tratando as causas. Algumas ainda estão me convidando, porque eu me senti igual ao Tiago. Elas estão me convidando a desenvolver alguma coisa. Elas ainda são uma ferramenta para mim. Então, eu entrei no nível de aceitação. E ótimo, vamos lidar com elas, vamos caminhar mancando mesmo. Essa é a ideia, né? E nisso que a gente vai crescendo e se aprofundando. Não é não tô oferecendo para vocês uma proposta de vida utopia, de vida plena, de fluidez, né? Que a gente vai sair volitando por aí, não vai ter mais nada. Não é isso. É uma situação realmente de compreender e aceitar tudo que vem como uma forma de crescimento e de aprendizado. Dani, a hipertensão está ligada ao chakra cardíaco? Sim, é o cardíaco. O chakra do amor. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Se quiserem, podem anotar perguntas. Eu vou respondendo para vocês depois. Nesse movimento, gente, de conhecimento dos chakras e de vivência dos chakras, eu faço uma leitura que eu falo que é inédita, porque eu não vi em lugar nenhum até hoje, da forma como eu trago, da forma como eu decodifiquei. Inclusive, eu mudei os nomes. Na verdade, eu transformei os nomes que fazem um pouco mais de sentido para mim pelo processo da vida. Então, aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como a gente faz essa trajetória, tá? O primeiro chakra, ali da esquerda, que é chamado de chakra da segurança dentro da psicologia transpessoal, eu chamo ele de chakra do renascimento. Chakra do renascer, porque é realmente aonde a gente renasce. E a criança, o bebezinho, quando nós nascemos, nós temos toda a necessidade de desenvolver esse sentimento de segurança, né? Pela mãe, principalmente, pelo mundo, da gente se estabilizar na vida mundana. E nós temos muito do nosso instinto ali. A necessidade de comer, a necessidade de dormir. A gente vive pelo processo instintivo. A criança chora quando está com fome, quando está com sono, quando... Então, isso se mostra através do renascimento. Depois, lá no chakra do prazer, que é chamado do prazer pela psicologia transpessoal, vem o nosso desenvolvimento. O chakra do desenvolvimento é onde a gente põe a mão na massa, onde a gente vive. A criança, na fase do desenvolvimento, ela está ali aprendendo a engatinhar, ela está colocando coisas na boca para sentir o sabor, ela está desenvolvendo a sua sensibilidade. Então, é esse desenvolvimento que nós passamos também falando desse chakra. Depois, nós vamos para o chakra do poder, no plexo solar, ali no centro do estômago, onde a gente vai desabrochando. É através desse chakra, da experiência, quando a gente estimula ele,
o movimento de conexão nas relações, na vida, com o outro, a percepção do outro. A criança, quando ela deixa de perceber a mãe, que ela é a mãe, ela e a mãe são o mesmo ser, e começa a se perceber como um ser individual, e ela vai, então, desabrochar para o mundo. Depois, no chakra cardíaco, o amor, vem o amadurecimento. Digamos assim, a gente está ali na fase da adolescência, indo para a fase adulta, através desse processo de amadurecimento. Na comunicação, a gente expressa tudo isso. Então, é o chakra da expressão. Eu expresso tudo que eu já venho construindo desde que eu renasci, que eu desenvolvi, que eu desabrochei, que eu estou amadurecendo, expressando através das minhas mãos, através do que eu faço, através do que eu ofereço ao mundo, do que eu pego, do que eu tomo para mim, do mundo, seja nos relacionamentos, seja nas ações práticas do dia a dia. Depois a gente vai para a intuição, né? Que é o chakra do centro dos olhos, que eu chamo de transformação, porque é a usina geradora de toda a transformação. Esse chakra da transformação é onde a gente, além de poder transformar tudo, nós temos a possibilidade da conexão plano físico, plano espiritual. É ali onde está localizada a glândula pineal. A gente vai estudar no sexto, sobre a glândula pineal também, que é uma glândula extremamente importante, é a glândula mãe, que gerencia todo o restante do nosso organismo. Então, ela está ali nesse processo de transformação, ela é dual. E isso acontece através da energia mental, que vem através dos nossos pensamentos gerados fisiologicamente ali pelo cérebro, né? Pela consciência, pelo ser pensante, transferidos para o cérebro, que são transferidos para o corpo. E depois nós vamos para a entrega. Olha que legal. Na entrega, nós desenvolvemos o despertar, a gente acorda para a vida. E esse acordar para a vida não é no sentido mundano. É exatamente o que vocês estão fazendo aqui. É exatamente o que a Alessandra falou. Acordou para a vida. Se sentiu conectada e que precisa viver algo maior, precisa fazer esse fluxo saudável. Então, a segurança é quando eu me sinto com os pés no chão, quando eu me sinto protegida, segura, mas ao mesmo tempo eu me entrego ao meu Criador, à minha essência, à minha natureza. E aí eu estabeleço um fluxo saudável entre quem eu sou e onde eu estou, ou como eu estou. Através dessa percepção e desse desenvolvimento. Isso é autoconhecimento. Isso é caminho para o autodomínio e para a autotransformação. Pelo menos para mim até agora é o que fez sentido, é o que me conecta, é o que me ajuda, é a base que eu utilizo para direcionar todas as pessoas que chegam através da terapia com essa intenção de se autoconhecer, de fazer um escaneamento interno de si mesmo para ir caminhando através da autopercepção para o domínio e transformação. Então, é essa trajetória que a gente vai fazer no curso de uma forma teórica, porque precisa conhecer, mas também vivencial, onde a gente vai aplicar, acessar energias relacionadas a cada um dele, tá? E aqui eu trouxe para vocês a minha base. Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe o quanto eu sou dedicada a estudar a vida e os ensinamentos de Jesus, inclusive o meu livro, ele é para mim um guia, né? Eu uso, inclusive, dentro da terapia, do processo terapêutico. Quem for fazer o curso, se não tiver o livro, depois que fizer a inscrição, me fala que eu faço questão de mandar um livro de presente, tá? E esse livro, ele tem tanto a minha trajetória ali, escrita nele, construída ali, quanto também essa trajetória de percepção, com base nos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, em todos os momentos, ele fala dos chakras, só que nele não usa a palavra, ele não direciona, não fala dos órgãos energéticos, mas ele mostra caminhos para a gente ir equilibrando a nossa energia, e para que os chakras também entrem em equilíbrio. E tem uma fala de Jesus, que inclusive eu termino o meu livro fazendo uma reflexão com ela, onde ele diz, brilhe a vossa luz. Eu gosto muito de pegar esses trechos, essas falas, e entender a profundidade disso.
E quando eu li brilha a vossa luz, como assim? Será que, né, eu tenho que me tornar um ser ascendente, iluminado? O que, que é brilhar a luz? Eu sempre me questionava assim nesse sentido. E quando eu comecei a estudar tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora, eu percebi que essa energia amorosa que nós temos dentro de nós, a nossa natureza divina, que sem exceção, todo mundo tem, todos nós temos, ela é a nossa luz. Quando Jesus disse brilhe a vossa luz, ele quis dizer deixe o seu divino interno se manifestar, o seu Cristo interno vir à tona. Desenvolva, mostre as suas virtudes, porque as virtudes são luz, enquanto as não virtudes ou as dificuldades que nós temos são a escuridão. Então eu estou na escuridão, mas eu não sou, eu sou luz. Brilhe a vossa luz é essa proposta de autoencontro, do encontro com quem eu sou em essência, para acolher e transmutar o que eu estou momentaneamente, que são coisas diferentes. E aquilo que eu estou, que muitas vezes me adoece, que muitas vezes me coloca em relações desafiadoras, que muitas vezes faz com que eu atraia para a minha vida conflitos, problemas, dificuldades, doenças, é o que eu estou, mas não é o que eu sou. E o que eu sou, eu preciso ir ao encontro. E a partir do momento que eu vou indo ao encontro, eu estou também construindo quem eu sou. Ou melhor, manifestando e brilhando a luz interior. Então, Jesus é, para mim, essa referência, nesse sentido, de alguém que, apesar de todos os desafios, apesar de ter vivido a experiência humana, conseguiu ali, né? Ele já tinha toda uma bagagem para isso, é claro, mas ele conseguiu manifestar a sua luz interior, né? Ele conseguiu mostrar para a gente como é possível, inclusive disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, né? E eu acredito. Não tem por que a gente duvidar de Jesus, né? Então, vamos pegar isso como referência para a gente fazer o nosso aprofundamento também, tá? Então, conhecimento é o que eu estou propondo para vocês, em prol do autoconhecimento. Esse curso, ele realmente tem... Não é, na verdade, um curso, porque não vai capacitar ninguém para nada, mas não tem outro nome para a gente simplificar, né? Mas é um processo de autoencontro, de autopercepção, de mergulho em si mesmo, para que você possa ir se descobrindo e sabendo o que fazer com tudo aquilo que está aí dentro de você, que antes você nem tinha noção, ou que às vezes tinha noção pelo efeito que aquilo traz, pelas doenças que você tinha, pelas dificuldades que você apresenta, né? A partir disso, a construção e a transformação pode acontecer, porque nós somos capazes. Eu sou a prova viva. Eu sinto que a vida me permitiu que eu fosse o meu próprio laboratório, para que eu pudesse compartilhar isso com mais pessoas. E que eu pudesse dizer para as pessoas que elas são capazes. E que a gente não precisa viver na dor. Que isso é uma escolha. Enquanto nós estamos inconscientes, enquanto a gente está vivendo no piloto automático, isso vai continuar acontecendo. Quanto mais eu me conectar com a minha essência, com quem eu sou de verdade, menos a necessidade da dor, do conflito e da dificuldade vai existir. E quando eu vou me melhorando, eu vou consequentemente melhorando o mundo, porque a minha vibração alimenta, a minha vibração nutre. Tudo aquilo que acontece hoje de negativo no mundo, gente, desde morte, guerra, dor, dificuldade, conflito, tudo que vocês estão vendo na humanidade é alimentado pela energia mental da própria humanidade. Então, quando alguém comete um crime, quando alguém faz alguma coisa errada, e você pensa assim, puxa, tinha que matar aquela pessoa, ele tinha que sofrer. O que é que você está fazendo? Você está dando combustível para que isso aconteça de novo, através de uma outra pessoa, através de uma outra oportunidade que essa mesma pessoa vai ter, através de alguém que não está desperto e que vai se conectar com essa vibração, porque ela foi alimentada, e vai lá fazer de novo. Então, é nesse sentido que nós contribuímos sem perceber, tanto por todo o mal que existe no mundo, quanto para todo o bem. A escolha é nossa.
Então, cada vez que a gente tem um pensamento negativo sobre si mesmo, que, volto a dizer, nem sempre é consciente, nem sempre é racional, nem sempre você percebe, você está gerando uma carga eletromagnética que é transmitida para todo o seu corpo, para todas as suas células. Então, todo o seu corpo sente e todo o seu corpo vai reagir a isso. E aí você emana uma vibração que gera uma atração correspondente, e aí a gente não sabe por que as coisas acontecem. Não sei por que eu fico sempre doente, não sei por que os meus relacionamentos sempre dão errado, não sei por que minha vida financeira não vai para frente. Não sabe? Talvez a resposta esteja no seu movimento inconsciente, na sua usina geradora, e você está jogando essa energia para o mundo e não está percebendo. E aí, quando isso chega de volta, você fala, mas caramba, não entendi o porquê, eu não merecia isso. Não é uma questão de merecimento, porque ninguém, absolutamente ninguém, merece sofrer nada. Nem mesmo a pior das pessoas que vier na nossa mente agora, que faz coisas terríveis, cruéis, nem ela merece. Porque todos nós, em essência, somos filhos de Deus. A grande questão é que essa pessoa vive numa escuridão. E até que ela desperte, ela vai ter as consequências como convite para ela despertar. Mas em questão de merecimento, todos nós, sem nenhuma exceção, merecemos ter uma vida digna. A abundância prometida por Jesus. Eu vim para trazer vida, e vida em abundância, não sobrevivência, que é o que nós estamos vivendo hoje, de certa forma, sobrevivendo. Nós viemos, Jesus veio para trazer vida abundante, e vida abundante é sobra, não é escassez. Vocês já viram na natureza alguma coisa faltando? Alguma coisa que falte? Falta opção de fruta? Falta fruta no pé de uma árvore? Falta espécies de animais no oceano? Nos diferentes climas? É tudo abundante, tudo sobrando. Não tem nada de errado nisso, até porque acontece uma transformação sempre. Uma fruta que vira uma semente, que vira outra árvore, e assim acontece. Assim também somos nós. Nós nascemos para viver uma vida abundante, mas nós precisamos conquistar isso. E essa conquista acontece através do autoconhecimento, do desenvolvimento do autodomínio e da prática do autoamor, que vem como consequência a autotransformação. Então, o módulo introdutório, o convite todo é esse. Deixei aqui de novo só para a gente relembrar de toda a trajetória, que nós vamos passar por esses 7 módulos, né? Eu já deixei ontem lá no grupo o formulário de inscrição para quem já quisesse se inscrever. E tem todos os detalhes, tem a data, tem os valores, né? Como que vai funcionar direitinho. Vocês podem dar uma olhada lá, podem me perguntar também. Por que eu não vou falar agora? Porque eu simplesmente não lembro. Gente, números na minha vida é uma coisa. O que eu fiz de postagem essa semana com data errada, com número trocado, com... Nossa, eu tinha que ter colocado aqui para eu lembrar, para falar para vocês. Então, eu não lembro a data. As opções de valores que eu coloquei, né, de pagamento também não vou lembrar. Não é a minha praia. Já aceitei isso e está tudo bem. Mas está tudo descrito ali no formulário, vou colocar de novo lá no grupo, caso alguém não tenha visto ou tenha entrado depois, para vocês darem uma olhada e poderem acessar e sentir. É meu momento? Eu quero investir o meu tempo, eu quero investir o meu dinheiro em viver essa experiência, porque tudo é energia. Tempo é energia, dinheiro é energia, tudo é troca. Eu estou disposto, estou disposta a isso? Vai do coração de cada um, tá? Mas eu espero de verdade que esse momento ele já tenha sido enriquecedor para vocês, que já tenha contribuído para a autopercepção, que já tenha somado, né? Podem assistir de novo, depois se quiser compartilhar com alguém, façam isso. Lembrou de alguém durante o curso, durante a aula hoje? Encaminhe para essa pessoa. Você também está fazendo o bem, né? Ajudando ela a se perceber. Quem sabe ela escuta um pouquinho, quem sabe ela se interessa por tudo, quem sabe ela desenvolve alguma coisa a partir disso. Então, compartilha. Compartilhar conhecimento, coisas que libertam, é a maior caridade que a gente pode fazer, né? Então,
Agora eu tiro aqui um tempinho para tirar as dúvidas. Se alguém quiser abrir o microfone, aciona o dedinho ali. Se alguém quiser escrever no chat, pode escrever também. E aí a gente vai conversando sobre esse momento, sobre essa troca, né? Essa proposta aqui. E se ficou alguma coisa, alguma duvidazinha, alguma coisa aí no decorrer do processo, tá? Deixa eu abrir o chat aqui. Eu li o livro, muito bom, tenho no Kindle, que legal, Célia. Gratidão, amei, gratidão, que bom, que legal. E não tem perguntas? Ou tem? É bom reviver, né, Roberta? Eu também gosto, apesar de já ter, assim, de cabo a rabo, de cima para baixo, de baixo para cima, falado e visto. Inclusive, quando eu fui fazer o material, eu tenho esse material há um tempo, e quando eu fui utilizar ele aqui, como eu troquei de computador, esse computador aqui, novo, não reconheceu o programa antigo. Então, eu refiz tudinho de novo. Todos os módulos, tudo. E foi muito legal, muito prazeroso, porque, de certa forma, eu tive em contato de novo com toda essa teoria, que fazia alguns meses que eu não me conectava, mas está tudo aqui ainda, assim, muito latente. Então, tudo fresquinho. Algumas atualizações vão acontecer, provavelmente, né? A gente sempre vai mudando, agregando alguma coisa. Então, nesses próximos módulos aí vai acontecer isso. E são 7 módulos, né? 7 encontros, onde a gente vai tratar de cada chakra especificamente, separadinho, para a gente entender a profundidade das questões físicas, energéticas, emocionais, espirituais de cada um desses 7 chakras. Esse é o convite, tá bom? Deixo o convite para vocês, então, sentirem, não pensem, sintam, porque é realmente uma questão de sentir. E se sentir que é o seu momento, entre em contato e vamos organizar a sua inscrição. Faremos ferramentas nos encontros, com certeza. Em todos os encontros a gente vai ter ferramentas, vai ter vivências. Legal, né, Renato? Eu que agradeço também. Foi desafiador, mas hoje eu agradeço por ter vivido tudo isso, porque foi tudo realmente uma grande lição, uma preparação, não só para mim, principalmente, porque tudo é para a gente, né? Mas hoje poder compartilhar isso é muito legal. Me motiva demais, realmente. Certo, meus amores, já recebi algumas inscrições também para bolsa. Eu sempre abro bolsas de estudo, né? Quando a gente fecha um número específico, eu coloco lá de novo daqui a pouquinho, então, Ali. Provavelmente ficou para cima na conversa. Quando eu fecho um número de pessoas pagantes, eu abro vagas para pessoas que financeiramente não conseguirão contribuir, né? Ou que contribuem com um valor menor. Então, já estou com uma lista de pessoas lá, preenchendo as vagas, a gente vai conversando. Vamos poder ver o curso, caso perca o dia? Sim, vai ficar gravado também, vão poder ver, rever, sem problema nenhum. Às vezes quer assistir de novo, refazer a vivência, o exercício, tudo isso é possível. Eu gostaria de fazer, eu lembrei aqui que eu queria mostrar uma coisa para vocês. Aproveitar que vocês estão aí ainda. A percepção da energia, gente, é uma coisa muito interessante. Nós vamos fazer algumas coisas de vivência de cada chakra especificamente, muito focado nas questões emocionais e não nas espirituais e energéticas, mas tem um movimento muito interessante que vocês podem fazer aí agora, quem já não fez, fazer isso aqui, ó, esfregar as mãos até você sentir esquentar. Pode fazer. E aí, antes de parar, observa o que eu vou fazer para você fazer igual. Quando você parar de esquentar, de gerar esse atrito na mão, de fazer a fricção, você vai separar devagarinho a mão, assim, ó. E eu quero que você observe a sensação que tem dentro da sua mão. Tem uma sensação de formigamento na pele, mas também tem uma certa pressão. Vai observando. Aí, quando você faz assim, ó, é como se você estivesse apertando uma bolinha.
bem fofinha. Isso é energia. É essa energia que é gerada através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Que alcança todo o nosso corpo físico, energético, e se espalha e forma os nossos outros corpos também. É essa percepção de energia. Então, saber manipular essa energia, perceber ela, sentir, acolher quando ela está mais densa, quando não está, isso é maravilhoso. É uma forma prática de percepção. Eu queria compartilhar com vocês, porque é legal de perceber, né? É como se fosse uma bola, mas a gente sente. E é possível de medir isso. Eu tenho aurímetro, né? Medidor de campo energético nos cursos presenciais, a gente usava muito o medidor de campo energético. Quem sabe aqui eu consiga aplicar também para usar com vocês. No Reiki, exatamente, a gente usa essa canalização de energia. Isso aí que você captou, que você percebeu, é o que é captado no Reiki mesmo e emanado. Exatamente isso. E é isso. Então, ó, uma coisa vocês já podem fazer: autoaplicação energética. Se vocês sentirem a necessidade, tiver com alguma dor, isso é uma das coisas assim que eu uso demais, demais, demais. Eu vou contar algumas histórias durante o curso, como exemplo para vocês, mas ter essa capacidade de tirar a dor, eu coloco a mão no braço porque eu tenho um problema no braço que geralmente desencadeia, e que esse é um que eu ainda não consegui resolver, né? Mas quando eu preciso, eu faço isso, eu coloco a minha mão e fico com a mão ali um pouquinho, e vai amortecendo, e a dor vai indo embora. Porque tinha uma energia ali estagnada, que vinha dos meus pensamentos e que o corpo já adoeceu, eu já desenvolvi já tenho um diagnóstico disso aqui também, gente, já é uma síndrome. Então, organicamente, ela está instalada. Eu preciso trabalhar para fortalecer meu corpo, fazer musculação, essas coisas para melhorar. Até que isso aconteça, a dor ainda vem e tem as questões emocionais também que desencadeiam. Então, eu vou lá, coloco a mão, deixo ali quietinho um pouquinho, emanando energia de amor. Quando eu vejo, simplesmente vai passando. Faço isso com dor de cabeça, dor de estômago, com tudo, com as crianças, com os animais. A gente pode transferir para todo mundo. Faz a distância também, mesa quântica, coloca energia lá, e assim a gente vai distribuindo vibrações para o mundo. Tá bom? Bom, não tem mais perguntas. Espero que surjam muitas durante os encontros, tá? Espero de verdade que vocês estejam comigo, eu vou ficar muito feliz, se for o momento. Certo? Qualquer coisa, gente, ainda podem me contatar depois.